Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero primeiramente agradecer a Deus por essa grande oportunidade da qual Ele nos concede para mais uma vez estarmos ensinando a escola bíblica dominical. Hoje vamos tratar sobre a lição de número 2, que o tema dela é a fé de Abrão nas promessas de Deus. Já lhe convido a que você pegue a sua lição e venha estudar juntamente conosco. Eu quero que esse vídeo não seja tão demorado, mas sim rápido, prático e muito conciso e bem preciso nas nossas ideias e naquilo que Deus tratará com as nossas vidas. A leitura bíblica em classe você deve fazer aí na sua casa, ao lado da pessoa com quem você está, porque é muito importante. Gênesis capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 18. Perdão. E o texto áureo, ele diz assim, ó, é o texto que brilha, o texto célebre. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vamos entender o porquê da importância de Abrão levantar altares para o nosso Deus, entre outras tantas coisas. Então, a lição de hoje está muito poderosa. Pegue sua caneta, a sua lição e vamos junto aprender. Verdade prática. Quando Deus faz uma promessa incondicional, ele cumpre plenamente. Aqui eu já quero falar algo muito preciso para as nossas vidas. Quando Deus ele nos faz uma promessa, ele vela até cumprir essa promessa. Se em algum momento você recebeu uma promessa de Deus, já se passaram tantos anos, e Deus não te fez lembrar dessa promessa, ou Deus não renovou novamente essa promessa, e ele silenciou-se para todo sempre, creia possivelmente de que Deus não falou absolutamente nada através de uma pessoa que se diz profeta e falou em nome de Deus para você. Quando o nosso Deus fala, por mais que demore, Deus sempre vai nos lembrando daquilo que um dia ele nos prometeu. Então, se Deus nos prometeu algo, passou-se muito tempo e até hoje não deu em nada, não aconteceu nada, e nem Deus levantou outras pessoas para relembrar aquilo que um dia ele nos prometeu, creia possivelmente de que Deus não falou nada, porque o nosso Deus, ele vela até cumprir com as suas promessas. Amém? Vamos adentrar aqui então no primeiro tópico. Abrão volta do Egito para Canaã. O primeiro subtópico diz assim: contenda entre os pastores. Irmãos, cá entre nós, acho que hoje quase não tem contenda nas igrejas, tem? Será que tem contenda entre as lideranças hoje em dia? Será que tem contenda entre os membros hoje em dia? Um querendo ser melhor que o outro, um querendo ser mais do que o outro, um querendo possuir mais do que o outro, um dizendo que é melhor, outro dizendo que é maior, outro dizendo que tem uma igreja maior, mais ampla, mais abençoada, com mais dizimista, com mais ofertantes. Será que hoje tem uma briguinha, uma contenda entre os pastores, entre as lideranças? Vamos lá. Devido à riqueza de Abrão e de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportava as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abrão que ele deveria sair de sua terra e de sua parentela, longe da família e dos seus conhecidos. Abrão teria a sua fé lapidada por Deus. Perceba que primeira coisa, Deus fala para Abrão sair apenas com a sua esposa Sarai. Abrão leva junto o seu sobrinho Ló. Já está um erro aí, mas tudo bem. Eles chegam em Canaã. Quando eles chegam em Canaã, havia fome naquela terra. Eles têm que descer ao Egito. Abraão mente para Faraó e todos os seus concidadãos, dizendo que Sarai não era sua esposa. Você sabe muito bem essa história.
tratamos na aula passada a respeito disso, se Faraó deitou ou não com Sarai. E aí, quando Abrão recebe muitos presentes, muitos bens, ele volta rico. Só que Abrão não volta rico sozinho. Ló também fica rico por causa do seu tio. E aí eles vão para uma terra em que tudo o que a terra tinha de materiais para alimentar ovelhas, bois, entre outros animais, e até mesmo para sustento próprio, não era suficiente para ambos, devido à riqueza e à grandeza de coisas que os dois tinham. E Abrão com os seus servos, Ló também cheio de servos, eles começam a discutir um com os outros. Aí aqui eu separei algo importante para as nossas vidas, até marquei, porque algumas pessoas só chegaram aonde estão hoje devido à nossa vida. Há pessoas que só chegaram aonde estão hoje porque nós o ajudamos, ou porque Deus nos abençoou e através das nossas vidas abençoamos alguém. O problema é que o futuro, as coisas vai passando, sabe? O tempo vai passando e quem um dia a gente ajudou começa a contender conosco, começa a brigar conosco. Quem um dia a gente estendeu as mãos para ajudar nem lembra de nós. Olha que coisa incrível. Ló não tinha nada, o pai dele tinha morrido. Abrão o toma praticamente como filho. Ele fica rico por causa de Abrão, tem servos por causa de Abrão, tem animais por causa de Abrão. E agora os pastores de Ló está brigando com os pastores de Abrão. Olha que coisa terrível. O cara só chegou aonde chegou por causa do tio. Mas Abraão é um homem de Deus. E que você também seja esse homem de Deus e essa mulher de Deus. Que não pense apenas nas guerras, nas brigas, mas que se lembre de que nós não somos feitos e fomos criados para gerar contenda, briga, não. Fomos criados para ser pacíficos para a glória de Deus. Para apaziguar a contenda, a discórdia, as guerras e as brigas que podem acontecer ao nosso redor. Salmos de número 133, esse aqui todo mundo, né, conhece, batendo tecla. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí eu te pergunto, como é que está a nossa união? Irmãos, a Bíblia é um livro escrito há muito tempo atrás, mas fala poderosamente conosco nos dias atuais. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair daqui a um ano. Daqui a um ano a Bíblia já vai saber de tudo que vai acontecer no futuro. Olha como é especial a Bíblia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é que está a nossa união? Como é que está eu e você? Vai, eu e você aqui que vai assistir esse vídeo. Como estamos? Se a nossa união está meia balanceada, mais para lá do que para cá, fala comigo, para a gente resolver esse problema aí, porque temos que estar em união, em comunhão um com o outro. Em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Mas vamos lá. Não tem como vocês falar, né, irmão? Eu já ia falar aqui, irmão, fala aí, comente aí o que vocês acharam, o que é que vocês acham disso. Por isso que é bom presencial, né? Presencial é muito bom. O tópico 2. Abrão e Ló se separam. Abrão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagens. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa. Que Ló escolhesse primeiro a direção para onde ir. Se ele optasse pela esquerda, Abrão seguiria para a direita. Se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferiria manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria da sua porção na terra. Temos que seguir esse seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz uns com os outros. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Nas nossas vidas, irmãos, vamos ter muitas rupturas.
E às vezes as rupturas vai vir de quem menos nós esperávamos. Isso é uma lição muito grande que temos que aprender. Às vezes as maiores rupturas das nossas vidas vai vir de quem menos a gente espera. Imagina só, eu acabei de falar, o menino só ficou rico e ficou abastado por causa de Abraão, e agora ele está discutindo e o seu tio vai entristecer. Mas Abraão era um homem pacífico, tinha paz com todos e falou para o seu sobrinho: escolhe aí, se tu for para a esquerda eu vou para a direita, se tu for para a direita eu vou para a esquerda. Até marquei algumas coisas aqui também, muito importante para as nossas vidas. Que Abraão era um homem generoso, humilde e altruísta. E que essas qualidades de Abraão possam estar nas nossas vidas. Porque às vezes, irmãos, o nosso coração começa a ferver, sabe? E aí a pessoa que a gente tanto ajudou, que tanto cresceu ao nosso lado, causa uma ruptura e às vezes nós queremos descontar. Às vezes nós queremos se levantar contra essa pessoa. E que Deus nos preserve assim como Abraão, generoso, humilde, altruísta. Porque Abraão entendeu que a bênção não estava no lugar, a bênção estava com ele. Quem carrega uma palavra de Deus tem que entender que a bênção não está na igreja onde ele congrega, que a bênção não está na casa onde ele mora, que a bênção não está onde ele trabalha ou na cidade em que ele reside. A bênção está em você, porque a palavra de Deus está dentro da sua alma, enraizada no seu coração. A palavra de Deus está em você. Paredes não conseguem receber bênção. Quem recebe receber bênção sou eu, que carrego essa palavra que um dia Deus falou comigo. Abraão tinha isso muito bem em sua vida, e é isso que devemos ter. E se alguma ruptura aconteceu na sua vida, deixe que vá, porque a bênção não está no lugar, a bênção está na sua vida. E nós desfrutaremos das bênçãos de Deus se formos obedientes a Ele. Porque diz a Bíblia que Deus não tem prazer tanto em sacrifício, mas sim num servo que é obediente. Percebe a importância de ser obediente? Para que vivamos a palavra profética que um dia Deus nos deu. Amém até esse ponto? Glória a Jesus. E aí eu quero te fazer uma pergunta. É uma aula e a aula tem que ser dinâmica. Você tem paz com todas as pessoas? Eita, agora eu peguei muita gente aqui. Meu Deus do céu. Não, sério mesmo. Você tem paz com todas as pessoas? Tem de paz uns com os outros? Dentro da sua casa, no seu trabalho, na sociedade em que você vive, na sua igreja. Ah, mas tem pessoas que não têm paz comigo. Opa, peraí. Eu estou perguntando para você. Você tem paz com todas as pessoas? Se você tiver paz consigo mesmo, por mais que outras pessoas pensem ou imaginem algo ao seu respeito, não vai importar nada. O que importa é você estar bem consigo mesmo. Agora, se há um incômodo no seu coração, eu digo a você, vá até essa pessoa e resolva as suas causas com ela. Peça perdão em nome de Jesus Cristo. E aí, minha esposa acabou de chegar ali agora. Eu vou abrir a porta aqui, peraí. Eita glória. Tópico 3. As escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão. Abrão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O lugar escolhido por Deus não era tão aprazível quanto ao que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas, olha isso aqui, irmãos. Escolhas sem a orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Forte, não?
Meu Deus do céu. Marquei algumas coisas aqui. A escolha de Ló, para ele, parece que foi a melhor. Porque quando ele olha para as bandas de Sodoma e Gomorra, era como o jardim que Deus tinha plantado no Éden. É bonito. É por isso que ele escolhe lá. Quem... Se coloca, vamos lá, coloque-se você no lugar de Ló agora. Você olha para um lado, só deserto, nada florido, só fome. Aí você olha para o outro lado, uau, que campina verdejante, olha as águas, olha a população numerosa, tem gente, tem casas, tem muita coisa. Para onde você iria? E às vezes a gente critica Ló, até às vezes eu mesmo falo de Ló, falo, meu Deus do céu, mas eu na situação dele, será que eu ia ter esse discernimento? Peraí, deixa eu orar primeiro. Peraí, eu só estou nessa posição porque meu tio me ajudou. E aí, meu Deus, me dá uma direção para onde eu vou? Logo, se pensar duas vezes, é ali. Ali é o lugar da bênção. Porque ali tá tudo verdinho. Para cá só tem deserto e tá seco. Foi a escolha de Ló. E Abrão? Abrão, como ele já tinha falado pro seu sobrinho, né? Se você for para lá, eu vou para cá. Abraão permaneceu na terra de Canaã. Eita glória! Mas o maior deserto das nossas vidas, se formos fiéis ao Senhor e se formos fiéis à palavra que Deus nos deu, não se preocupe. Por quê? Porque Deus é maravilhoso para cuidar das nossas vidas nos mínimos detalhes. Porque quando Ló sai e Abraão fica, Deus faz uma promessa tremenda para Abraão. E você leia aí, por favor, depois na sua casa, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 13, dá uma pausa no vídeo, Gênesis capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 16, e veja a promessa que Deus fez para Abraão. Vamos lá, próximo, já é dizer de novo, irmão, comenta aí, o que vocês estão achando da aula? Mas você pode comentar aqui, hein? Comente aí, em nome de Jesus Cristo, comente, curta, não esqueça de curtir, deixe seu comentário bonitinho aí, em nome de Jesus. Vamos lá, tópico 2, as consequências da escolha. Olha lá, resultados da escolha de Abraão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abraão. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele. Em breve, Abraão iria colher os frutos de suas escolhas, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem como fugir da lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Por mais que demore o nosso semear de uma forma boa e agradável, um dia vamos colher. Parece que é uma coisa incrível, né? Quando você semeia mal, na hora o negócio parece, parece que vai atrasando. Né? Para os dois lados, irmãos. Tem pessoas que vai semeando mal, semeando mal, semeando mal. Você fala assim, meu Deus do céu, será que Deus não vai tratar com essa pessoa logo, não? E às vezes nós semeamos o bem e também demora a chegar, não? E aí o mais importante é, nós não podemos desfalecer. Não desfaleça daquilo que você está semeando de bem. Se é mal, se arrependa. Volte atrás. Mas se é bem, persista um pouquinho mais. Porque uma hora ou outra Deus vai fazer florir isso aí. É como Paulo diz para a igreja de Coríntios. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é esse pessoal? Um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Uma hora ou outra Deus vai dar o crescimento necessário para tudo aquilo que nós estamos plantando e semeando em nome de Jesus Cristo. Então posta essa palavra para a glória de Deus. Resultado da escolha de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis que o levaram cativo com sua família. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. Irmãos,
Deus salva. Deus, ó. Abrão salva Ló 2 vezes. Nessa guerra dos 5 reis contra os 4 reis, marquei aqui, Abrão ele pega 318 homens criados em sua casa, só homens valentes e fortes, e vai socorrer o seu sobrinho que foi preso com sua família e todos os seus bens e os seus servos. Aí você fala, tá bom, Edilson, essa foi a primeira vez que Abrão salvou Ló. Qual foi a segunda? Quando Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra. Abrão começa a interceder pelo seu sobrinho. E ali, mais uma vez, olha que coisa incrível. Mais uma vez, Abrão salva Ló. O coração pesa, sabe? Por mais que ele se afastou de mim, por mais que tomou outra direção, ele ainda é meu sobrinho, ele ainda é família. Olha o cuidado de Abrão. Olha o amor deste grande homem. Por isso que Deus o chamou de amigo. Abrão é meu amigo. Olha que coisa importante. Se eu falar eu sou o seu amigo, é uma coisa, mas quando Deus fala assim, eu sou o seu amigo, o peso é totalmente diferente. É totalmente diferente. Totalmente diferente. As escolhas de Ló só resultaram em percas para ele. Você sabe o que acontece no futuro? A sua esposa se transforma no estado de sal porque olha para trás. Só sobra ele e suas 2 filhas. As suas 2 filhas embebedam ele e tem relação sexual com ele, engravida dele, e as 2 nações que saem do ventre de cada uma se tornam inimigos no futuro do povo de Deus. Olha o que acontece de tomar atitudes sem pedir a orientação de Deus para as nossas vidas. Mas vamos lá que eu não quero que a aula fique muito prolongada. E aí também você vai tendo alguns pensamentos, né? Você vai tendo algumas imaginações, algumas aplicações daquilo que vamos lendo para o seu coração também. A atitude de Abrão para com Ló. Quando Abrão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento. Aqui é muito importante, irmãos. É muito bom isso aqui. A gente não ter nenhum tipo de ressentimento, nenhuma raiz de amargura em nosso coração, sabe? A gente somos crentes, nós não podemos levantar barreiras para que outras pessoas não alcancem algum lugar. Nós temos que ser pontes, que quando as pessoas chegam e falam, não sei mais o que fazer, aí você não se preocupe, eu serei uma ponte para que você atravesse essa dificuldade. Eu serei uma ponte para que você atravesse esse deserto. Eu serei uma ponte para que você atravesse este vale terrível que você está enfrentando. Mas se nós tivermos ressentimento em nosso coração, amargura de alma, ficará muito difícil de ajudar o próximo. E é aquilo, irmãos, a gente tem que seguir sempre a Bíblia, né? Eu sei que é difícil, mas temos que seguir aquilo que está escrito na palavra. Se o nosso inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber. Se quiser caminhar comigo 1 milha, caminhe 2. Ouviste que foi dito do antigo, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A partir de agora vocês vão amar os seus inimigos. É conforme eu falei no curso de ensinamento de sexta-feira, né? Quem estava lá presente, a gente só consegue dar aquilo que nós temos. Se a nossa alma, a nossa vida está vazio de Deus, vazio da presença de Deus, vazio da palavra de Deus, dificilmente vamos dar coisa espiritual para o próximo. Vai ser xingamentos, vai ser raiva, vai ser ira, vai ser trevas, mas uma alma inundada pela palavra e pela presença de Deus sempre terá algo bom para o próximo. Que Deus venha tirar todo o ressentimento do nosso coração. Todo ressentimento, toda amargura, toda raiz de mal, em nome de Jesus Cristo. Tem um texto em Hebreus que eu me lembro agora, diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeira coisa é seguir a paz com todos. Aí depois a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então percebe que para ser santificado precisamos primeiramente ter paz uns com os outros, senão eu não consigo me santificar, senão eu não consigo ter uma vida santificada. Percebe como a Bíblia pega nós? Eita glória! Vamos lá, para a gente finalizar aqui. Último tópico, os altares erguidos por
Abrão. Ora Deus. Abrão, um construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abrão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abrão. Abrão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abrão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Acho que eu marquei alguma coisinha aqui importante para as nossas vidas. Em Siquém, o altar que ele levanta, significa ombro, ali ele recebe o ombro amigo de Deus. Eita, que bom, irmãos. Meu Deus do céu. É bom. Não é bom ter um ombro amigo às vezes para chorar? Não é bom às vezes ter aquele abraço na hora que mais precisamos? Quando Abraão fica naquela terra seca. Ai, meu Deus do céu. Mas que ele levanta o altar em Siquém. Deus foi o ombro amigo de Abraão. Sustentou ele, ajudou ele, consolou ele. É isso que é o mais importante. Quando a gente olha para os lados, irmão, a gente não vê situação, a gente não vê nada bom acontecendo. E o negócio está cada vez mais desértico, cada vez mais terrível, cada vez mais sem solução. Problemas e problemas se amontoando, pessoas fazendo as escolhas delas sem a direção de Deus, a gente orando para Deus dar uma melhora para as nossas vidas. Aí vemos as pessoas tendo as melhoras que a gente gostaria e fala, meu Deus do céu. Aí Deus vem e fala, coloca teu rosto aqui, ó, no meu ombro. Calma. Neste momento terrível que você está passando, eu sou o seu ombro amigo. Eu sou aquele que não te desampara e não te deixa sozinho por nada. Olha só que importante. Mas para isso acontecer, temos que ser o quê? Pessoas de oração. Porque dificilmente ouviremos a voz de Deus, a sua presença, sem orar. Mas quando dobramos os nossos joelhos e falamos, Senhor, eu preciso de um ombro. Ele vai ser o seu ombro amigo, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Mais um altar. Abraão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus. Todas as vezes que você lê a palavra Betel, significa casa de Deus. E ali invocou o nome do Senhor. Ele sabia que era estar na casa de Deus. Não era um homem só de fé, mas um adorador por excelência. Hoje, há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo. Mas congregar é um dever de todo cristão, né? A Hebreus 10, 25 fala que nós não devemos deixar de congregar. Só que, irmãos, vamos lá. Tem pessoas que vão para a igreja, sinceramente, eu não sei por que vai. Eu não sei você, mas às vezes eu não sei por que vai, não. Para ser sincero. A casa de Deus é um lugar para quê? Não é para adorá-lo, servi-lo, com amor, com intensidade, com excelência? E é aquilo que nós temos tratado praticamente a todas as aulas, né? A pessoa chega lá e fica. É uma baita de papo, é um barulho, meu Deus do céu. Ele fala, rapaz, pra que veio? Não é verdade? Por que fulano veio? Se o ambiente de culto é para venerar uma divindade, adorar uma divindade, prestar culto para uma divindade, trabalhar para uma divindade. Às vezes a pessoa chega lá e, meu Deus do céu, você veio fazer o que aqui, irmão? Ou irmã? Ah, não sei, só para vir mesmo. E às vezes não sabe, não faz nada. Acho que é em Êxodo, Deus fala para Moisés, Moisés diz ao povo que no dia que eles vierem me adorar aqui, não é para ninguém vir de mãos vazias. Cada um tem que trazer uma oferta. Cada um tem que trazer uma oferta. Tudo bem, irmãos, que nem sempre vamos ter dinheiro. Mas eu consigo levar uma oferta para Deus, que é o meu louvor, a minha adoração, o meu glória a Deus, a minha participação com as mãos levantadas, a minha participação com os joelhos dobrados, orando por alguém, intercedendo por alguém. A gente consegue fazer alguma coisa
em oferta para o nosso Deus. E até mesmo Deus, quando fala para o pessoal lá trazer oferta, ó, os mais pobres traz rolinha, os mais ou menos traz uma ovelha, e os mais ricos traz um boi. Então, se eu não consigo levar um boi, que tem gente que vai para explodir mesmo, é glória. Eu não consigo levar uma ovelhinha, né, que tá ali na média, eu consigo pelo menos levar uma pombinha. Ei, glória a Deus, aleluia. Eu consigo pelo menos levar a minha alegria, a minha paz, a minha presença, porque tem gente que tá no culto, mas você vê que ela tá longe. Só tá o corpo lá, mas a presença dela tá em outro lugar. Percebeu? A importância disso. Então, é que, não sei, irmãos, os crentes não gostam de aprender. Não gostam. Não sei o que acontece na cabeça de um irmão. Por incrível que pareça, a gente sabe um pouquinho, né? Porque a verdade que aprendemos, se a gente quiser vivê-la, exige renúncia. E às vezes temos que renunciar à nossa vontade, à nossa carne, ao nosso cansaço. Mas isso é importante, irmãos. Isso é muito bom. Porque nós não viemos aqui para agradarmos nós mesmos. Viemos aqui para agradar aquele que nos criou, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Betel, a casa de Deus. A partir de hoje, você, quando for a casa de Deus, vá com a intenção de adorá-lo, de servi-lo por excelência, com muito amor. Caso contrário, fique em casa. É melhor, irmãos. Às vezes você está indo pro culto à toa. Depois eu trago para os irmãos em Tiago, né? As pessoas que vai para a igreja, escuta a palavra, entra aqui, sai pelo outro, aí não coloca em prática, não faz nada. Ele diz que foi em vão. Percebe? Foi em vão. Então tem gente que vai em vão para a igreja e acha que tá arrasando diante de Deus. Não tá nada. Infelizmente. É por isso que muita gente não gosta de aprender. Porque a verdade, quando pega, irmãos. Ei, glória, causa estrago, hein? Aleluia. Pra gente finalizar. O altar em Hebron e Moriá. É interessante que Abrão foi para Hebron, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que, em nossa jornada, devemos viver em união. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Precisamos permanecer no amor fraternal. Esse é um altar importantíssimo que temos que levantar sempre, a união. Sem união não dá. A parceria. Sem a parceria nós não chegamos a lugar nenhum. Né? Tem um texto, a Bíblia diz assim, ó, pode andar dois juntos se um não tiver de acordo? Pode. O problema é até quando eles caminharão. Porque vai ter hora que um vai puxar para frente e o outro vai querer puxar para trás. Aí vai dar aquela liga, sabe? Aí não vai. Então nós precisamos da parceria, da comunhão, da união. Senão a gente vai morrer caminhando, a gente vai morrer tentando fazer alguma coisa. A importância, irmãos, disso, da união, da comunhão, da unidade entre nós, da parceria. Quando levantar um projeto, vamos arregaçar as mangas, vamos dar as mãos e vamos para cima, em nome do Senhor Jesus Cristo. A obra de Deus não se faz com uma pessoa só. A obra de Deus se faz na unidade, com várias pessoas, em nome de Jesus Cristo. A igreja de Atos dos Apóstolos, a partir ali do capítulo 2, 3 e sucessivamente, eles cresciam de forma numérica, por quê? Porque eles tinham tudo em comum. Não tinha essa soberba, essa exaltação de um querer ser melhor do que o outro. Não, era todos comum. Viviam nessa comunidade tranquilamente, dividiam as coisas, repartiam com o outro. E quando tinham um propósito em mente, eles avançavam juntos. E nós temos um propósito em mente, dois avançam e o resto fica parado sem fazer nada. União, precisamos de união. Eita, se eu deixar, eu vou embora, hein? Mas o tempo está avançando. Aleluia. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa, que era Isaac. Deus provou a fé de seu amigo. Não é fácil ser amigo de Deus. Não vou ler tudo, não. Quero finalizar nessa parte aqui. Irmãos, não é fácil ser amigo de Deus. Não. Tem coisas que Deus nos pede que nós jamais pediríamos para a pessoa que mais ama as nossas vidas.
Só que a fé de Abraão era tão grande, tão grande, tão grande, que o livro de Hebreus, se não me falha a memória, diz que ele tinha tanta convicção que mataria o filho e logo em seguida Deus daria vida ao menino. Outro altar muito importante que devemos levantar, da confiança em Deus. Quando Deus pede alguma coisa, irmãos, né? Quando Deus pede alguma coisa que às vezes é difícil, eu sei, tem coisas que Deus pede, irmãos, que a gente não está disposto a fazer, não. Mas quando Ele pede é porque Ele sabe que nós temos a capacidade de fazer aquilo. Se Deus te pediu alguma coisa é porque Ele sabe que você tem capacidade para fazer isso. Se Deus te pediu para você fazer alguma coisa, é porque Ele já viu que você tem um sentimento certo e ideal para fazer isso. Se Deus pediu algo para você, é porque Ele já viu que você tem total capacidade de realizar aquilo ali. Aquilo que eu falei na sexta-feira, irmãos. Deus, ele vê potencial em nossas vidas aonde nós não vemos nada. E quando Deus pede alguma coisa de nós, é porque ele já viu o potencial que temos para realizar aquela obra ou aquela causa em que ele nos coloca. Muito importante. Então, Deus deu uma prova para Abraão porque sabia que Abraão tinha potencial para fazer aquilo. Qual que era o potencial? Crer em Deus, confiar em Deus e não duvidar. Isso é fé. É não estremecer, não esmurecer, não sentir nenhum peso, mas confiar que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Olha, que ensinamento importantíssimo para as nossas vidas. Então vamos lá. Altar em Siquém, ombro de Deus. Que Deus seja o seu amigo. Que Deus seja o seu amigo. Betel, casa de Deus. Quando você for para a casa de Deus, ofereça o melhor para ele. Pare de conversar, pare de mascar chiclete, pare de mexer no celular. Seja um homem espiritual, seja uma mulher espiritual da igreja. Não seja carnal, em nome de Jesus. Outro altar, Hebron, união. Tenha união com seus irmãos. Tenha união com seus irmãos, em nome de Jesus. E o último altar, altar da entrega e da confiança, que é Moriá. Confie em Deus. Se Deus te pediu algo, é porque Ele sabe que você tem capacidade de realizar. E não se preocupe, porque Deus é poderoso para fazer mais do que imaginamos ou pensamos. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.